Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Ministério Pão Vivo. Há 5 anos proclamando esta palavra, a palavra profética, anunciando aquele grandioso dia. Sabe que em Apocalipse, várias vezes, este dia, o dia que o Senhor Jesus vai voltar, é chamado de o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Você sabe que quando a gente olha para o nosso calendário, os homens criaram dia para todos e para tudo. Por que não dizer para todas também? Cada um tem o seu dia para receber homenagens. Alguns não são apenas homenagens, mas até adoração. Isso é uma lástima, mas nada é comparável como este dia que o Apocalipse chama de o grande dia do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele virá com a máxima certeza. Ninguém vai deter a sua chegada aqui na Terra. Lembre-se que a gente já aprendeu que até naquela diminuta carta de Judas, não é o Judas Iscariotes, não. Este Judas, aliás, ele era o irmão carnal de Jesus. E até ele, sendo o irmão de Jesus, se esmerou em escrever aquelas, não importa se eram ou se são poucas letras, poucas linhas. Nós somos dados a ficarmos iludidos com quantidades, mas temos que aprender a valorizar as coisas pela qualidade delas. E Judas escreveu que até Enoque, o 7º, nota que a mensagem é antiga, o 7º depois de Adão, falou: eis aí, vem o Senhor com os seus santos. Então, quando a gente estuda Apocalipse, a gente está estudando algo grandioso. Lembre que Paulo, em uma de suas cartas, ele falando sobre o crescimento espiritual dos santos, aí ele completa dizendo: para que não sejamos como meninos andando
de um lado para outro. Quando eu fazia parte do sistema denominacional, eu cansei de ouvir estas palavras de líderes, quando por algum atrito, não era atrito assim, pessoal, mas atritos doutrinários, denominacionais, que é o que mais tem. Aí então, aquela pessoa era disciplinada, ia para outra igreja e, aliás, eu convivi com esse tempo, tanto como ovelha, como pastor. E era comum a gente ouvir e depois a gente dizer, bem escreveu o apóstolo Paulo, para a gente não ser como meninos e, como vento, ficar de um lado para o outro. Que má interpretação. Paulo, no tempo dele, nos tempos apostólicos, não havia denominação. Havia verdades. E temos que saber, as pessoas precisam saber isto, estudar as Escrituras e, ao lado das Escrituras, dar uma investigada, mas uma investigada acurada na história da igreja. Você vai ver que a igreja, na sua linha do tempo, ela teve duas eras. Bem, a era apostólica podemos considerar a era de ouro, os primeiros 100 anos. A era apostólica é aquele tempo em que os apóstolos, eles mantiveram, no seu tempo, mantiveram aquela linha que Jesus ensinou. Porque Jesus ensinou a pregar, prometeu o quê? Se vocês ensinar todas as coisas que eu vos ensinei, eu estarei convosco até a consumação dos séculos, para sempre. Depois que passaram 100 anos, aí vem o século seguinte, os 200 anos, segundo século. Depois veio o terceiro e começou aquela ebulição. Começaram os questionamentos. Aí então, no século IV, aquilo que hoje a imprensa chama de bomba, a bomba estourou. Por quê? A política entrou na igreja. O imperador, aquele que tanto perseguia a igreja, o Império Romano, gente perversa. E ele notou uma coisa: não adianta perseguir. Quanto mais prende, quanto mais tortura, quanto mais mata essa gente cresce. Digamos, na linguagem de hoje, nós diríamos que a igreja era como grama, quanto mais você corta, mais ela cresce. Aí a política entrou na igreja, houve a intromissão do império e a igreja lá se foi
E ali começou a corrupção da igreja, ali começou a era denominacional, que eu termino dizendo a era da apostasia. E a gente percebe que o cristianismo se transformou apenas num sistema. Eu também já tive essas bobagens. Hoje, quando eu encontro alguém que é cristão, eu só falo aleluia. Mas houve um tempo que, quando eu descobria nas minhas viagens de vendas, eu descobria alguém que era cristão, a primeira coisa que eu perguntava, de qual igreja? Na realidade, não era de qual igreja, era de qual denominação. Que atraso, que meninice. Vamos crescer, aquele crescimento que o Paulo, aliás, que Pedro ensinou, crescer na graça e do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, aí começou, no século IV, começou a apostasia. E nos próximos vídeos, desta apostasia que a gente vai falar, pois ela tem ligação com a volta do Senhor Jesus Cristo. O dia do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém e amém.